Bom, nessa nova rodada, a gente queria passar a palavra exatamente para o Pedro Pontual, que é diretor da área de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social, da Secretaria-Geral da Presidência. Eu vou fazer uma apresentação a respeito da SNAS. Bem, bom dia a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e todas aqui, representantes de entidades da sociedade civil, conselhos, representantes dos ministérios, né? Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa, né? E eu vou dividir esse momento de fala agora com o Daniel Avelino, né, que dentro da Secretaria Nacional de Articulação Social e do Departamento de Participação Social, tem por responsabilidade, entre as suas responsabilidades, coordenar esse processo de busca sempre de uma ampliação do processo de participação social no âmbito do orçamento federal, né? Essa fala, ela tem por objetivo situar um pouco, então, o que a gente pretende com este dia de hoje, mas eu acho que é sempre bom a gente, evitando o risco de repetir o que já foi dito aqui na mesa de abertura, né, historicizar um pouco, né, como nós chegamos a esse momento de promover essa audiência pública, diálogos, governo, sociedade civil sobre o orçamento 2014. Em primeiro lugar, eu queria, apenas acrescentando ao que já foi dito, né, dizer que, de fato, esse processo de luta pela ampliação, pela participação social no orçamento, né, obviamente que ele não começou, né, com as recentes manifestações de rua, né, nem nos âmbitos subnacionais, né, como que já foram levadas as experiências de orçamento participativo, e nem mesmo no governo federal, onde, sobretudo, a partir de 2003, se inicia, né, um processo de busca desta participação, né. Mas eu acho que vale a pena destacar a rede brasileira de orçamento participativo, que é uma rede das prefeituras e governos de estado que hoje ainda desenvolvem, né, essa prática do orçamento participativo, que chega hoje a cerca de 300 municípios e que tem buscado se articular em nível nacional, fez ontem uma nota, né, onde ela destaca um elemento que eu acho que é importante, que esteve implícito aqui, acho que nas falas aqui já ditas, né, de que nas demandas, né, que emergiram fortemente nas recentes manifestações por melhoria da qualidade de serviços, sobretudo, né, no âmbito da mobilidade urbana, da saúde, da educação, da segurança também, de certa maneira, né, está embutida nesta demanda, né, digamos, o desejo de uma maior participação da sociedade, né, justamente na discussão da priorização, né, dos recursos públicos, na discussão da priorização de aonde devem ser investidos os recursos públicos. E não só na priorização de onde devem ser investidos, mas também, né, no monitoramento, né, e na fiscalização, né, de como eles são efetivamente executados. Então, eu diria que, ainda que a participação social em relação à questão do orçamento público não tenha se iniciado com essas manifestações, elas nos trazem
fortemente o recado de que este é um caminho fundamental para a democratização da sociedade brasileira, para o aprofundamento da democratização da sociedade brasileira, da gestão pública brasileira, né? E que, portanto, é importante que a gente vá buscando sempre aperfeiçoar esse processo, né? E, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa entender essa audiência pública que nós vamos, né, estamos aqui executando hoje sobre o PLOA, né, Plano Orçamentário 2014, como parte de um processo histórico que começou lá atrás, que teve agora um forte recado, digamos assim, das ruas, né, para entender tanto o alcance das questões que a gente vai poder discutir aqui, né, quanto também ainda alguns limites que certamente vocês vão apontar nos debates e que a própria Célia, com muita transparência, aqui colocou, né? Então, eu acho que vale a pena lembrar, né, que nos anos de 2003 e 2007, particularmente, né, nos 8 primeiros anos do governo do ex-presidente Lula, né, nós tivemos um início no âmbito do plano federal, né, de consulta a respeito do orçamento público federal, que se expressou através do instrumento do PPA, né? A partir de 2011, né, então, a gente, com os alcances e limites que acho que todos nós já sabemos, eu não vou me estender nesse processo, mas a partir de 2011, sem dúvida, a gente inicia um processo de participação em relação ao PPA, eu diria que tem avanços importantes, né? Tanto num processo de uma maior mobilização e informação prévia a respeito do significado do PPA. Nós tivemos, do ponto de vista do MPOG, né, uma mudança conceitual, né, a respeito do PPA, né, resgatando a função de planejamento desse instrumento do PPA, que foi extremamente importante, e promovemos, né, um conjunto do que a gente chamou, né, dos diálogos sociais, né, a respeito do PPA, com a sociedade civil, e também dos diálogos chamados federativos, né, com gestores públicos estaduais e municipais. Acho que o ponto mais importante, significativo dos diálogos sociais foi justamente o primeiro Fórum Interconselhos, que a gente realiza em maio de 2011, onde, com a presença de cerca de 245 representantes de diferentes conselhos nacionais, entidades da sociedade civil, nós pudemos discutir, então, esse novo formato de PPA, né, proposto pelo MPOG, e apresentar um conjunto de propostas, né, para o seu aperfeiçoamento e um conjunto de contribuições, né, para o PPA 2012-2015. Acho que o segundo momento importante foi justamente que, e esse é um dado que já é um dado importante de avanço também, foi a realização em outubro daquele mesmo ano do segundo Fórum Interconselhos, né, onde, através do recurso, inclusive, da teleconferência, vocês lembram disso, né, a gente procurou prestar contas num trabalho bastante meticuloso, feito pelo Ministério do Planejamento, de pegar cada uma das propostas que foram apresentadas na audiência de maio, né, aquilo que pôde ser incorporado no PPA, né, mostrar a relação entre o tipo de propostas e a nova concepção de orçamento, de estruturação do orçamento na forma de programas, né, e foram apresentados os resultados de tudo aquilo que foi incorporado, né. Vocês lembram que foi
somando as incorporações parciais, e as incorporações totais e as parciais, chegamos a cerca de 90% de incorporações das 600 e tantas propostas apresentadas, e aquelas que não foram incorporadas também foram justificadas o porquê da sua não incorporação, né? Bem, 2012, então, como aqui acho que já bem lembrou a Célia, né, a gente entra num segundo momento desse processo de ampliação da participação, né, a partir, né, de uma, digamos assim, de uma certa reação, como ela mesma que disse, né, ao manual técnico do orçamento, né, e a manifestação de carta das entidades a respeito. Foram realizadas 2 rodadas de reuniões, né, com diversas entidades da sociedade civil, né, a respeito da programação orçamentária de 2013. Né. Foi uma reunião feita em julho e outra reunião feita em agosto, onde tanto se procurou explicar também essa nova concepção, né, de elaboração da peça orçamentária, né, como ela iria se estruturar, como recolher sugestões e contribuições, né, que foram incorporadas na medida do possível. Lembrando que em novembro, né, ainda de 2012, a gente fez então o nosso 3º Fórum Interconselhos, né, que acabou discutindo tanto o PPA, né, e aí, nesse fórum, né, de 2012, a gente apresentou a proposta, né, de que a gente iniciasse um processo de monitoramento do PPA, que já está em curso, né, através da parceria com a SPI, do que a gente vem chamando das agendas transversais, né, do PPA, né, que buscam fazer um olhar, né, a respeito do cumprimento das metas do PPA na perspectiva das chamadas agendas transversais, né, que envolvem gênero, etnia, pessoas com deficiência, criança e adolescente. Me ajuda aí, Daniel, as outras agendas transversais, enfim, igualdade racial, né, juventude, né, mulheres, né, e que nós estamos fazendo esse processo, né, através dos conselhos, e vamos realizar, inclusive, agora, no dia 2 de setembro, né, um 4º Fórum Interconselhos, onde a gente apresentará um primeiro relatório do cumprimento das metas nesta leitura de agenda transversal.